Aí o que eu ia perguntar. Cara, beleza, a gente já vai saber como é que é o passo a passo, mas o cara passou. Tem que manjar inglês. Depende do país, né? Se for pra Portugal... Cada um pega o desafio que tiver afim. Mas os melhores países falam inglês. Mas como é que funciona essa bolsa pra aprender inglês? Tem bolsa pra aprender inglês? Tem, pô. Só que ele não precisa manjar nada, ele tem que ter uma noção. Não, você pode aprender o básico, né? Que é o... Você vai pra sala de aula, o professor vai falar, number one. Aí você repete, one, Eduardo, 2, 3. Aí você vai. Então tem o basicão é pra quem não fala nada. Mas os mais legais é intermediário e avançado, cara. Porque vamos pensar em tempo, que tempo é dinheiro, né? Vamos pensar em gestão de tempo. Imagina tu ficar 10 anos pagando uma escola de inglês no Brasil. Pra sair do básico pra chegar numa fluência, que geralmente é a média, tá? É a média, né? Escola normal, não tô falando de escola de elite, escola normal, né? Que o pobre paga, né? O cara é 10 anos pagando ali pro filho ou pra você. Cara, passa 3 meses fora. Em 3 meses, cara, tu sai do básico pro avançado, tu sai do intermediário pro fluente. Então, o mais legal é tu ir pra fazer o intensivo mesmo, pra destravar, sacou? Mas você tem conteúdo no seu canal sem ser bolsa. Assim, porque isso é uma coisa que me incomoda. Às vezes eu vejo gente que tá há 10, 12 anos fazendo aula de inglês. I don't know the name of não sai nada. Dá a impressão de que, por mais que seja caro, né, mas às vezes pagar pra você passar uns meses nos Estados Unidos e voltar, você otimiza, porque em 3 meses você já tá manjando mais do que 3 anos estudando aqui. Exatamente. Né? Aí se você é bom de conta, você percebe que é mais barato ir pra fora, ainda mais com bolsa de estudos, né? Então faz sentido sim. Tá. Aí, qual que é? Bom isso aqui, hein? Muito bom, né, Lula? Bom, hein, doutor Braga? Tá bom, muito bom. Tá de parabéns. Contrata ele, viu, Pobrecito? Pro nosso elenco fixo aqui, viu? Tá bom, Duda. Qual que você acha? Aqui já é um negócio mais amplo, né? A diferença entre a educação no Brasil e a educação no exterior. Você quer me colocar em polêmicas, né? Depende da sua resposta. Se você falar, não, Duda, é igualzinho, tá tudo ótimo. Eu tenho um problema com sinceridade, cara. Então, infelizmente, eu vou falar de maneira generalizada. 99%. 99% da educação brasileira, infelizmente, ela não atinge o objetivo. Vamos lá. A gente tem 90% dos jovens se formando no ensino médio de ensino público sem saber o básico de matemática. Se o jovem não sabe as 4 operações matemáticas, como que a gente pode esperar que depois, quando ele cresça, ele entenda que trabalhar e estudar é melhor do que jogar no jogo do tigrinho? Como a gente espera que quando ele cresça, ele de fato prefira investir num inglês, num intercâmbio, numa faculdade, do que investir no curso de XYZ para fazer alguma coisa muito estranha que ele só vai perder dinheiro. Para não dar nomes aqui, mas quem foi esperto já pegou. Né? Então, hoje a gente tem 75% dos jovens se formando no ensino médio público sem saber o básico de português. Ele não consegue escrever uma redação. Se ele não consegue escrever uma redação, como que ele vai escrever o primeiro currículo dele? Se ele não sabe a diferença de ponto e vírgula, como que ele vai conseguir para uma entrevista e representar bem as ideias dele? Então a gente tem uma educação brasileira que parece que magicamente alguém simplesmente decidiu, vamos entregar uma educação em que as pessoas não vão ser inteligentes, não vão saber interpretar texto, não vão saber interpretar número, para que, de repente, alguém que tenha mais poder, parece, né? Parece, não sei se é isso que foi feito, só parece, que parece que alguém deseja ter o controle de uma massa populacional através dessa influência ou dessa manipulação, por causa da falta de, talvez até de QI da população, mas é um QI, não o QI que a gente vem de nascença, mas do que a gente poderia ter aprendido durante exatamente, infância, adolescência, juventude, não aprendeu. Quando a gente vai para as universidades, a gente passa por algo muito semelhante. O que eu posso esperar de um profissional que se formou numa profissão e que ele nunca teve acesso a um laboratório para fazer na prática? Pô, vou contratar um engenheiro mecânico que nunca mexeu com nada de mecânica. Vou contratar um médico que nunca teve nenhum acesso a um laboratório, né? Que é o excesso de teoria do formato brasileiro. E aí a gente adiciona mais um ponto, a burocratização para mudança. Porque se a gente sabe que tá ruim, beleza, vamos mudar. Por que não quer mudar? Ou por que é tão lento para mudar?
E por que a gente precisa utilizar a teoria de 100, 200, 300 anos atrás se o mundo de hoje é completamente diferente? Por que a gente está... Aí a gente começa a viajar. Então, Manda ver. o ponto aqui para mim, eu sou um grande crítico da educação brasileira, mas não na maldade de criticar, tipo, é ruim. Eu critico para a gente melhorar. Porque o pai e a mãe que deixa o filho na escola, o mínimo que ele espera, porque ele está pagando imposto para isso, né, é o filho alfabetizado, é o filho sabendo matemática. E por que a galera está reduzindo a aula de matemática e de português para colocar uma aula aleatória que não faz sentido? Né? E aí, os ricos, e isso daqui é muito legal para o teu canal, os ricos falam, tem que ensinar empreendedorismo na escola, tem que ensinar finanças na escola, mas o cara não aprende matemática básica. Na verdade, a gente primeiro tem que ensinar português e matemática, depois adiciona um pouquinho de outras coisas que vai ser relevante para a vida. Então a gente tem um problema grave de educação no Brasil, né? E o que a gente vê no exterior? O exato oposto. A galera critica e faz graça com a educação dos Estados Unidos. O jovem dos Estados Unidos não sabe geografia. Ele acha que o Brasil está na África, né? Beleza, ele não sabe geografia, mas com 18 anos ele sabe empreender. Com 18 anos ele sabe o suficiente de vida para conseguir ali ganhar um dinheiro, para ter sucesso, né? Por que a gente não tem isso? E aí a gente começa a ter um monte de jovem que fica a vida inteira se sentindo atrasado. Eu preciso fazer esse curso, eu preciso fazer essa graduação, eu preciso fazer esse certificado para preencher essa lacuna, só que como continua tudo sendo teoria, 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 cara, no fim nunca resolve o problema. Então a educação internacional é sempre mais prática, ela é sempre mais voltada para o mundo real. E para mim isso é uma das coisas mais incríveis do processo, sabe? Bom, então, Minha explicação Não, muito longa, bom. mas para te responder aí, né? bom. E aí,